Juízes. Primeira introdução. Narrativa sumária da instalação em Canaã. Capítulo 1. Instalação de Judá e Simeão, de Calebe e dos quenitas. Ora aconteceu que, depois da morte de Josué, os israelitas consultaram Yahvé, dizendo: Quem de nós subirá primeiro contra os cananeus para combatê-los? Respondeu Yahvé: Judá subirá primeiro. Entregarei a terra nas suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu irmão: Sobe comigo ao lote que me tocou, por sorte. Lutaremos contra os cananeus, e eu também subirei contigo ao teu território. E Simeão foi com ele. Judá subiu, pois, e Yahvé entregou-lhe nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram em Bezeque a 10.000 homens. Tendo encontrado Adoni-Bezeque em Bezeque, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque disse então: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me paga. Levaram-no a Jerusalém e aí morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e a tomaram. Passaram-na a fio da espada e incendiaram a cidade. Depois, os filhos de Judá desceram para combater os cananeus que habitavam a montanha, o Neguebe e a planície. A seguir, Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebrom. O nome de Hebrom era antes Cariate-Arba, e feriu Sesai, Aimã e Tolmai. De lá marchou contra os habitantes de Dabi. O nome de Dabi era antes Cariate-Sefer. E Caleb disse: A quem vencer Cariate-Sefer e tomar, dar-lhe-ei minha filha, Axa, por mulher. Quem a tomou foi Otoniel, filho de Senés, irmão caçula de Caleb, e esse lhe deu sua filha Axa por mulher. Assim que ela chegou, ele lhe sugeriu que pedisse a seu pai um campo. Então ela desceu do jumento e Caleb lhe perguntou: Que queres? Ela lhe respondeu: Concede-me um favor, visto que me destinaste ao Negueb, dá-me fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes do alto e as fontes de baixo. Os filhos de Quene, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá até o deserto de Jutá, que está no Negueb de Arade, e vieram habitar com o povo. Depois, Judá marchou com seu irmão Simeão e feriram os cananeus que habitavam Cefate, e a anatematizaram. Por isso deram à cidade o nome de Orma. Então Judá se apossou de Gaza e do seu território, de Escalon e do seu território, de Acaron e do seu território. E Yahvé esteve com Judá, o qual tomou posse da montanha, mas não expulsou os habitantes da planície porque tinham carros de ferro. Como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, que expulsou os 3 filhos de Enac. Quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não os desalojaram, e até o dia de hoje os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os filhos de Benjamim. Tomada de Betel. A casa de José subiu também a Betel, e Yahvé esteve com ela. A casa de José mandou fazer o reconhecimento de Betel. O nome da cidade antes era Luza. Os que espiavam viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostra-nos por onde se pode entrar na cidade e seremos elementes contigo. Ele lhes indicou por onde entrar na cidade. Passaram a cidade a fio de espada, mas deixaram ir o homem e todo o seu clã. Então aquele homem foi para a terra dos heteus e edificou uma cidade que chamou Luza. É esse o seu nome até hoje.
as tribos setentrionais. Manassés não desalojou Bet-San e seus arredores, nem Tanak e seus arredores, nem os habitantes de Dor e dos seus arredores, nem os habitantes de Jablaã e dos seus arredores, nem os habitantes de Meguido e dos seus arredores. Os cananeus permaneceram nessa terra. Mais tarde, quando Israel se tornou mais forte, submeteu os cananeus a Corvéia, mas não os despossou. Efraim também não expulsou os cananeus que habitavam Gazé, e os cananeus permaneceram em Gazé, no meio de Efraim. Zabulon não expulsou os habitantes de Setron, nem os habitantes de Naló. Os cananeus permaneceram no meio de Zabulon, mas foram submetidos a Corvéia. Assé não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidônia, de Maleb, de Axibi, de Elba, de Efaque e Rob. Os asseritas continuaram, pois, no meio dos cananeus que habitavam a terra, porque não os expulsaram. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Aná, e permaneceu no meio dos cananeus que habitavam na terra, mas os habitantes de Bet-Sames e de Bet-Anat foram submetidos por ele a Corvéia. Os amorreus empurraram para a montanha os filhos de Dan, e não os deixaram descer para a planície. Os amorreus continuaram habitando em Ar-Ares, em Aialon e em Salebim. Mas logo que a mão da casa de José se tornou mais pesada, foram submetidos a Corvéia. A fronteira dos amorreus se estende da encosta dos escorpiões até a rocha e daí para cima. 2. O anjo de Yahvé anuncia desgraça a Israel. O anjo de Yahvé subiu em Gilgal a Boquim disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu dissera: Jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis aliança com os habitantes dessa terra. Ao contrário, destruireis os seus altares. No entanto, não escutastes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso eu digo: não expulsarei este povo de diante de vós. Serão para vós adversários, e os seus deuses serão uma cilada para vós. Assim que o anjo de Yahvé pronunciou essas palavras a todos os israelitas, o povo começou a clamar e a chorar. Clamaram a este lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios a Yahvé. Segunda introdução. Considerações gerais sobre o período de Juízes. Termo da vida de Josué. Então Josué despediu o povo e os israelitas partiram cada qual para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. O povo serviu a Yahvé durante toda a vida de Josué e toda a vida dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheceram toda a grande obra que Yahvé fizera em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo de Yahvé, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado no terreno da sua herança em Tamnat-Ares, na montanha de Efraim, ao norte do Monte Gaás. E quando toda aquela geração por seu turno se reuniu a seus pais, sucedeu-lhe uma outra geração que não conhecia Yahvé, nem a obra que ele tinha feito por Israel. Interpretação religiosa do período dos juízes. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé, e serviram aos Baás. Deixaram a Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e seguiram a outros deuses dentre os dos povos ao seu redor. Prostraram-se ante eles e irritaram a Yahvé, e deixaram a Yahvé para servir a Baal e as Astartes. Então a ira de Yahvé acendeu contra Israel, e os abandonou aos saqueadores que os expoliaram e os entregou aos inimigos que os cercavam, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em tudo que empreendiam, a mão de Yahvé era contra eles, para lhes fazer mal, como Yahvé lhes tinha dito e como Yahvé lhes tinha jurado, e a sua aflição era extrema. Então Yahvé lhes suscitou juízes, que os livrassem das mãos dos que os pilhavam, mas não escutavam nem mesmo aos seus juízes, e se prostituíram a outros deuses, e se prostraram diante deles.
Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos de Yahvé, e não agiram assim. Quando Yahvé lhes suscitava juízes, Yahvé estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto vivia o juiz. Porquanto Yahvé se comovia por causa dos seus gemidos perante os seus perseguidores e opressores. Mas logo que morreu o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostravam diante deles, e em nada renunciavam às obras e à conduta endurecida de seus pais. Razão de permanência das nações estrangeiras. A ira de Yahvé se inflamou contra Israel, e ele disse: porque esta nação transgrediu a aliança que eu havia prescrito a seus pais, e não escutou a minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dela nenhuma das nações que Josué deixou ficar quando morreu, a fim de, por meio dela, submeter Israel à prova, para saber se ele guardaria ou não o caminho de Yahvé, nele andando como haviam feito seus pais. Essa é a razão porque Yahvé deixou essas nações ficar, e não teve pressa de as expulsar, e nem as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 3. Eis as nações que Yahvé deixou ficar, a fim de por elas submeter Israel à prova, todos que não tinham conhecimento nenhuma das guerras de Canaã. Isto foi unicamente para ensinamento dos descendentes de israelitas, para lhes ensinar a arte da guerra, ao menos aqueles que não tinham conhecido antes, os 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde a montanha de Baal-Hermon até a entrada de Emate, eles serviram para pôr Israel à prova, para saber se escutariam os mandamentos que Yahvé tinha prescrito a seus pais por intermédio de Moisés. E os israelitas habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Desposaram as filhas deles, deram aos seus filhos as filhas deles e serviram aos seus deuses. História dos Juízes. 1. Otoniel. Os israelitas fizeram o que é mal aos olhos de Yahvé. Esqueceram Yahvé seu Deus para servir aos Baais e às Aserás. Então a ira de Yahvé se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Razataim, rei de Arã, Naraim, e os israelitas serviram a Cusã-Razataim durante 8 anos. Os israelitas clamaram a Yahvé, e Yahvé lhes suscitou um Salvador que os libertou. Otoniel, filho de Cenez, irmão caçula de Caleb. O Espírito de Yahvé esteve sobre ele, e ele julgou Israel e saiu à guerra. Yahvé chegou nas suas mãos Cusã-Razataim, rei de Arã, e ele triunfou sobre Cusã-Razataim. A terra descansou por 40 anos. Depois Otoniel, filho de Cenez, morreu. 2. Aod. Os israelitas recomeçaram a fazer o que era mal aos olhos de Yahvé. E Yahvé fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque faziam o que era mal aos olhos de Yahvé. Eglon uniu a si os filhos de Amon e Amaleque, marchou contra Israel, venceu e tomou posse da cidade de Palmeiras. Os israelitas serviram Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Então os israelitas clamaram a Yahvé, e Yahvé lhe suscitou um salvador, Aod, filho de Gera, benjaminita, homem canhoto. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o tributo a Eglon, rei de Moabe. Aod fez para si um punhal de 2 gumes, com o comprimento de um covado. Cingiu-o debaixo da roupa do lado direito. Foi depois levar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eglon era muito gordo. Uma vez entregue o tributo, Aod despediu as pessoas que o trouxeram. Mas ele, ao chegar aos ídolos que estão perto de Gilgal, voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei disse: Silêncio!
e todos que se achavam perto dele saíram. Aode aproximou-se. O rei estava assentado na sala de cima, que era a mais arejada, reservada só para ele. Aode lhe disse: É uma palavra de Deus que trago para ti, ó rei. O rei se levantou imediatamente da cadeira. Então Aode estendeu a mão esquerda, apanhou o punhal acima da coxa direita e o cravou no ventre do rei. Até mesmo o punho entrou com a lâmina, e a gordura se fechou sobre ela, porque Aode não tinha retirado o punhal do seu ventre. Então os excrementos saíram. Aode saiu pelo vestíbulo, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. Quando ele saiu, os servidores voltaram e observaram que as portas da sala em cima estavam trancadas com o ferrolho. Disseram: Sem dúvidas ele cobre os pés no retiro da sala arejada. Esperaram até ficar inquietos, porquanto nem sempre ele abria as portas da sala de cima. Por fim, tomaram a chave e abriram. O Senhor jazia por terra morto. Enquanto eles ficaram esperando, Aode escapara. Alcançou os ídolos e chegou com segurança à ceira. Assim que chegou, tocou a trombeta na montanha de Efraim, e os israelitas desceram com ele da montanha, ele à frente. E ele disse-lhes: Segui-me, porque Yahvé entregou o vosso inimigo, Moabe, em vossas mãos. Eles o seguiram, pois, e cortaram para Moabe a passagem dos vales do Jordão, e não deixaram passar ninguém. Nessa ocasião feriram cerca de 10.000 homens de Moabe, todos robustos e valentes, e nenhum escapou. Nesse dia foi assim subjugado Moabe pela mão de Israel, e a terra viveu em paz por 80 anos. Viveu em paz 80 anos. 3. Samgar. Depois dele veio Samgar, filho de Anate, que feriu 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também salvou Israel. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.